Além, então, do cisalhamento que pode ocorrer nos cordões de solda, podemos ter também o aparecimento de flexão e torção no cordão de solda. E aí, então, as tensões vão se elevar um pouco mais no cordão de solda. E, às vezes, o coeficiente de segurança diminui bastante. Nós vimos em exemplos que nós fizemos aí para carga de topo ou solda em ângulo de filete, que para algumas cargas o coeficiente de segurança chegava a 10, 9, 7, 4. Mas agora, quando eu tenho combinação de cargas, a gente sabe que a flexão ou então a torção, ela provoca tensões mais elevadas. E isso pode provocar uma diminuição do fator de segurança. Então, também temos que levar em conta essas cargas combinadas, certo? Bom, imaginem o seguinte, ó. Um cordão de solda sujeito agora a torção em juntas soldadas. Imagine que eu tenha esse cordão de solda aqui, ó, essa situação aqui, ó, e por algum motivo eu preciso colocar aqui, ó, uma força F. Tá? Essa força, por exemplo, quando atuar nessa estrutura, tá aqui o H do cordão de solda, tá? Essa força, em relação, vejam, sempre nós temos que calcular o baricentro agora do sistema. Então, ó, pegando o cordão de solda, aqui mais ou menos é o centro do cordão de solda e também aqui é o centro do cordão de solda, tá? Aproximadamente, aqui está o baricentro do cordão de solda. Então, em relação ao baricentro do cordão de solda, essa força, vejam que ela está a uma certa distância, uma distância D do cordão de solda. Se eu fizer força vezes distância perpendicular à força, vai aparecer um momento no baricentro do cordão de solda. E esse momento, então, vai gerar esforços adicionais. Nesse caso, vai gerar esforço de cisalhamento devido à torção. Então, a junta vai ser torcida, ok? E temos que levar isso em conta, tá? Então, ó, esse exemplo aqui é o caso deste aqui, então. A força, então, está aplicada aqui. Vou aumentar um pouquinho ela aqui. A força está aplicada aqui. Vai existir um momento, então, no baricentro do cordão de solda. Aqui está o cordão de solda, são dois cordões de comprimento L. E esse momento vai acabar gerando no cordão de solda, vai acabar gerando tensões de cisalhamento. Então, por exemplo, ó, esse ponto aqui, ó, é o ponto mais afastado do cordão de solda. Vejam, em relação ao baricentro, esse cordão de solda, ele está a uma distância R. Ó. Esse ponto aqui, ó, do cordão de solda, a distância aqui é menor. Ó. Então, esse ponto aqui, ou esse ponto aqui, ou esse aqui, ó, são os pontos mais distantes do baricentro do cordão de solda. E aí, então, quando ocorre o momento torsor, o momento, né, nos pontos mais distantes, vai acabar aparecendo perpendicularmente ao raio R, vai aparecer uma tensão tal duas linhas, que é a tensão de cisalhamento, devido à torção. Esse tal duas linhas está colocado aqui, ó, ele é perpendicular ao raio R. E esse aí, então, é o ponto crítico do cordão de solda. Tá? Aquele ponto ali é o ponto crítico do cordão de solda. Porque essa tensão vai ser grande. Só que existe um outro detalhe.
tá? Quando eu aplico essa força F, existe também uma tensão que vai ser distribuída uniformemente. Ó, quando eu aplico a força F, vai aparecer em todo o cordão de solda, vamos pensar aqui, ó, uma força de reação contrária para cima. E essa força de reação contrária para cima vai provocar uma tensão lá na área de garganta, vai provocar uma tensão de cisalhamento ao longo de toda ela, de todo o cordão de solda, ao longo de todo o cordão de solda, vai acabar aparecendo uma tensão de cisalhamento tal linha, que é essa aqui, ó, que é essa aqui embaixo, ó, tal linha, azul. Essa tensão tal linha é a força dividido pela área de garganta do cordão de solda. Ela é, então, uma tensão de cisalhamento puro. Tensão de cisalhamento puro. Então, o cordão de solda, no ponto mais crítico, que é esse mais distante do centro do centro-O do cordão, né, do baricentro do cordão, ele está sujeito a uma tensão de cisalhamento puro, que é força sobre área de garganta, e mais uma tensão de cisalhamento secundária devido à torção. E o Shigley, então, o Shigley chama isso aqui, ó, de, só para compatibilizar com a linguagem dele, ele chama essa tensão, tal linha de tensão primária. Foi erro de tradução, tá? Eu acho que foi erro de tradução. Tensão primária e tensão secundária. Porque o Shigley antigão, lá, a versão mais antiga de 1984, não chama assim. O Shigley novo, eu acho por um erro de tradução, eles chamaram de tensão primária, ou tal linha, e tensão secundária, ou tal duas linhas. Melhor falando, a tensão primária é a tensão devida ao cisalhamento puro, e a tensão secundária é a tensão de cisalhamento devido à torção. Se vocês, eu acho que falarem dessa forma, vai ficar melhor. Ok? Então, vai ter agora, somente devido a essa força F aplicada a essa distância do cordão de solda, vão ter duas solicitações já no cordão de solda. Cisalhamento puro, que é a tensão primária, e o cisalhamento devido à torção, que é a tensão secundária. Como as duas tensões agem no mesmo plano, o plano de garganta do cordão de solda, tá? Se eu levar em consideração as duas tensões cisalhantes, ó, as duas estão a 90 graus uma da outra, o desenho, vai aparecer então uma tensão tal, ó, as duas estão a 90 graus. Então, se eu somar tal duas linhas ao quadrado mais tal linha ao quadrado, raiz quadrada de tal linha ao quadrado mais tal duas linhas ao quadrado, eu tenho a tensão resultante aplicada sobre o cordão de solda. Fechou? Então, na realidade, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa tensão aí, ó. Que é a tensão resultante. Então, é ela que eu vou usar para fazer o cálculo do cordão de solda. Tudo isso está aplicado na área de garganta, tá? Tudo aplicado na área de garganta, pessoal, do cordão de solda. Muito embora dá a impressão de que o desenho aqui não está na área de garganta, né? Mas imaginem tudo isso lá na área de garganta, tá? Fica difícil de representar lá na área de garganta esses desenhos aqui, tá? E aí nós temos que levar em conta, então, essa composição de dois esforços, cisalhamento puro e cisalhamento de torção, tá? Bom, o cisalhamento puro está aqui, ó. Cisalhamento puro, força sobre área de garganta. Mas, e o cisalhamento devido à torção?
Então, aí vem o cálculo do cisalhamento devido à torção. Para nós calcularmos, então, o cisalhamento devido à torção, tá? Que é esse cara aqui, ó, tá? Nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. Aqui está o cisalhamento puro ou o cisalhamento primário. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Cisalhamento primário, que é esse cara aqui, ó. Calculamos pela força sobre área. V é o esforço cortante. V é igual ao esforço cortante. Lá em resistência dos materiais, a gente usa o V para representar a força F, né? O V é igual a F. O V é o esforço cortante. A área de garganta é 0,700 H vezes L, tá? Então, o tal linha é o esforço cortante sobre 0,707 H vezes o comprimento do cordão de solda. Tá aí a expressão para calcular a tensão de cisalhamento primário, que é, então, a tensão de cisalhamento puro. Correto seria o puro, tá? E o secundário, então, que é devido ao momento torsor, nós vamos utilizar essa expressão, ó. Tal duas linhas é o momento no baricentro do cordão de solda, vezes o R, raio de giração do cordão de solda, sobre J do cordão de solda. O J está associado com o cordão de solda. Então, tudo isso é um pouco mais complexo. O J, ele na realidade é o 0,707 vezes o H, que é o T, né? Isso aqui é a espessura do cordão de solda T, vezes o JU, que é um momento de inércia unitário do cordão de solda. A gente considera o cordão de solda como uma linha. É uma linha. Olhem aqui, voltando à figura anterior. Aqui o cordão de solda, ó, mais uma aqui, ó. O cordão de solda não é uma linha, ele tem uma seção toda aqui, ó. Não é uma linha. Mas para efeito de cálculo do cordão de solda, a gente desconsidera o cordão de solda e trata ele como se fosse uma linha. E uma linha, ela não tem espessura. Tá? Uma linha é uma linha, não tem espessura. Então, o JU é o momento de inércia polar unitário. Se eu pegar esse JU, que considera uma linha, e multiplicar pelo T, eu tenho a dimensão, então, da área de garganta. Está associado com a área de garganta. Tá? E esse momento de inércia unitário, ele depende da configuração do cordão de solda. Então, por exemplo, ó, se eu tenho um cordão de solda, que é uma linha desse tipo aqui, ó, esse tipo aqui, ó, uma linha. É só um cordão de solda. Imagine que eu tenho uma estrutura, como essa aqui. Aqui eu tenho um perfil qualquer aqui. Vamos imaginar um perfil assim. Um perfil assim. Né? Isso aqui vem para fora, então ficou lá dentro a estrutura lá. Vamos imaginar que esse meu perfil aqui, então, ficou algumas linhas que seriam encobertas aí. Esse aqui lá na base, esse é o meu perfil, ó, lá na base. Mas imagine que aqui eu tenho uma carga F aplicada aqui e o meu cordão de solda é feito somente aqui, ó. Aqui assim eu faço um cordão de solda. Só aqui. Então, ó, esse cordão de solda é desse tipo aqui, ó. É uma linha que tem uma altura D e esse ponto aqui é o centro de gravidade, é o baricentro do cordão de solda, e ele está a uma certa altura, Y barrado. Esse Y barrado, que é a altura, a localização do G do baricentro, é D sobre 2. D sobre 2. A área do cordão de solda, de garganta, é o 0,707H vezes o D, que é o comprimento. E o JU desse cordão de solda aí, ó, o JU desse cordão de solda é D ao cubo sobre 12.
E aí, então, ó, vou voltar um slide anterior. O J é isso aqui, ó. O J, então, do cordão de solda é o 0,707H vezes JU, vezes D ao cubo sobre 12. A gente puxa, então, essas fórmulas aqui do JU, ó, de acordo com a complexidade e o formato do cordão de solda, a gente multiplica essa fórmula JU pela 0,607H. E aí nós encontramos o momento de inércia polar do cordão de solda. Por quê? Porque pode ter configurações diferentes. Se eu fizesse, então, um cordão de solda somente nessa região que eu fiz aqui, ó, o JU é aquele. Mas agora, ó, se eu resolvesse fazer um cordão de solda assim, ó, eu faço um cordão de solda aqui, outro aqui e outro aqui embaixo para prender, para soldar o perfil. Opa, aqui faltou ainda uma. Para prender o perfil aqui, ó. Imagine, eu tenho um perfil do tipo C e eu faço um cordão de solda, então, nessa região aí, ó. O cordão de solda, agora, ó, o cordão de solda, ele tem um formato C, ó, lá na base, o formato C. Então, para esse cordão de solda do formato C, o JU dele agora, ó, é tudo isso aqui, ó. Esse é o JU. Eu tenho que levar em consideração o D e o B. Posso calcular o baricentro do cordão de solda, X e Y, e também a área do cordão de solda. Essa área do cordão de solda, se eu dividir V sobre o A, eu tenho a tensão de cisalhamento, ou a tensão primária, a tensão de cisalhamento puro. E se eu pegar essa fórmula grande aqui com o J, né? Multiplicar aqui vezes tudo isso aqui, vezes 0,707H, e se eu usar, então, voltando aqui, ó, essa fórmula aqui, ó, duas linhas, momento vezes R sobre J, eu calculo a tensão de cisalhamento devido à torção. Então, o cordão de solda, nesse caso, ele vai ser torcido e também cisalhado. Vou ter que calcular a tensão resultante no ponto mais crítico do cordão de solda, que vai ser esse ponto aqui, porque o CG dele vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, ó, para cada tipo de solicitação, para cada tipo de cordão de solda, formato de cordão de solda, eu tenho uma equação diferente, tá? Bom, torçam para aqui, por exemplo, ó, essa seção aqui é uma seção quadrada de cordão de solda. Imagine que eu tenho um tubo quadrado e vou soldar esse tubo quadrado com um cordão de solda retangular, na realidade, não quadrado. Retangular, ou pode ser quadrado se as dimensões forem iguais. Eu uso esse J, e se for um perfil circular, eu uso esse J aqui, ó. Então, cada formato de cordão de solda vai ter uma área e um JU diferente, ó. Então, aqui eu ampliei um pouquinho para vocês verem as formas, um pouquinho mais ampliado, tá? Posso calcular, então, a localização do CG, a área de garganta e o momento de inércia polar. Torçam para que a configuração do cordão de solda de vocês seja uma dessas, tá? Talvez na literatura vocês consigam encontrar outros formatos de cordão de solda, mas se vocês não têm esse cordão de solda aqui, vocês têm que deduzir essa equação aqui, ó. Deduzir essa equação aqui, ó. Uma vez eu fiz um projeto de uma torre e o cordão de solda tinha essa estrutura aqui, ó. Era um retângulo, tinha uma chapinha aqui que dava 2 cordões de solda, então, mais 2 cordões de solda e mais 2 cordões de solda.
Tinha alguma coisa pronta aqui? Aqui é o CG dele, sujeito a torção ou flexão e cisalhamento. Não tinha pronto. Tive que usar o teorema de Steiner, que vocês aprenderam lá em mecânica estática, teorema de Steiner, e deduzir essa fórmula aqui, ó. Deduzir essa fórmula aqui. Ó, às vezes, ó, ela dá uma equação b ao quadrado, d ao quadrado, b na 4, tá? E eu queria saber qual era a dimensão do cordão de solda, tá? Isso aqui deu uma equação matemática em função das dimensões b, d, assim por diante, elevado na 6. E eu tive que resolver uma equação matemática de sexta ordem, né? E para fazer isso eu tive que fazer um programa computacional para resolver a equação, porque na época não tinha a estrutura que tem hoje para resolver rapidamente, tá? E o meu computador na época era um 486, lá uns computadores mais antigos. Ele ficou o final de semana inteira resolvendo em Visual Basic, resolvendo a equação que tinha que calcular o sistema. E no final cheguei lá na espessura do cordão de solda. Isso são coisas de projeto de pesquisa que a gente faz, né? Daí a gente aprende bastante com isso, mas às vezes as equações matemáticas que dão em função do formato do cordão de solda são bem complexas e exigem, então, às vezes, um processamento matemático computacional, tá? Ok? Então, pode ser que apareça isso. Se não tem o formato do cordão de solda desejado, se vocês não encontrarem nada parecido, tem que deduzir usando o teorema de Steiner. Essa tabela aqui só vale para torção. Ela só calcula o JU. Mas nós podemos ter também no cordão de solda flexão. Então, imagine o mesmo cordão de solda ali, então, ó. Imagine que eu tenho esse perfil aí, ó. Vou colocar aqui um perfil C de novo aqui, ó. Eu tenho um perfil C, e esse perfil C, pessoal, oxa vida, esse perfil C, aqui é linha cheia, aqui é linha pontilhada. Esse perfil C, então, ó, eu vou soldar ele numa estrutura, certo? E vou fazer, por exemplo, um cordão de solda aqui em cima e vou fazer um outro cordão de solda aqui embaixo. E nessa estrutura, né, eu tenho aí em algum ponto, né, vou colocar aqui no centro dela, mesmo que seja no espaço aqui, eu tenho a aplicação de uma força F. Tá aí a força F. Essa força F, se aplicada aqui no baricentro do cordão de solda, no baricentro do cordão de solda, então está aqui o baricentro, ela causa flexão naquele cordão de solda. Não sei se vocês conseguem enxergar isso agora. Tá? Observem, pessoal. Quando eu aplico a força F aqui, ó, isso vai flexionar a estrutura, e essa parte de cima, ó, do cordão de solda, ela vai ser solicitada a tração, vai tracionar o cordão de solda superior, e o cordão de solda inferior vai ser comprimido, ó. Isso, então, caracteriza flexão no cordão de solda. Então, ó, se eu peguei e apliquei a força F distante da parede, distante daquela estrutura, a distância é essa aqui, ó. Né? Essa aqui é a distância X, vou colocar aqui X. Tá? Se essa força está distante da parede de X, força vezes X acaba provocando um momento, ó. Um momento.
Esse momento é a força vezes o x ali, né, que é aquela dimensão x ali. E esse momento agora, ó, ele acaba provocando no meu cordão de solda, que são dois cordões que eu estou colocando aqui do lado, acaba provocando flexão. Eu só consigo enxergar flexão no cordão de solda porque parte do cordão de solda, a parte superior, é tracionada e a parte inferior vai ser comprimida. Sempre que eu tiver parte do cordão de solda tracionada e parte comprimida, o momento gera flexão. E aí eu tenho que calcular a tensão de flexão sigma que ocorre no cordão de solda, na garganta do cordão de solda. Então é flexão em juntas soldadas. Então nesse problema aqui, nesse desenho, tem flexão em junta soldada. Tá ok? E a flexão na junta soldada, vocês lembram lá da resistência? Tensão de flexão é momento fletor vezes o C sobre o I, né? Isso era tensão normal de flexão em peças flexionadas, tá? Lá da resistência dos materiais, tá? Aqui vai ser parecido. O momento fletor é o momento, o C vai ser a distância da fibra neutra a mais afastada e o I vai ser o momento de inércia do cordão de solda. E aí, então, nós vamos calcular tudo isso a partir dessa expressão aqui, ó. Tá? Embaixo. Ó. Momento vezes C sobre o I. Essa é a tensão sigma de flexão que ocorre no cordão de solda. O I, novamente, ó, agora é um momento de inércia e ele vai ser a espessura de garganta do cordão de solda, o Tzinho aqui, né, vezes o momento de inércia unitário, considerando que o cordão de solda é uma linha não tem espessura. Espessura tende a zero. Tá? Então, vamos usar, como antes na torção, agora o I 0,707H vezes o IU. E o IU agora tem uma fórmula só para ele. Fórmula só para ele. Ó. Propriedades do cordão de solda à flexão. Se eu estava naquela condição de antes lá, ó, somente um cordão de solda, o IU é B ao cubo sobre 12. Se eu tenho dois cordões de solda paralelo, ó, o IU é B ao cubo sobre 6. Se eu tenho dois cordões, um em cima e um embaixo, como no exemplo que eu coloquei anteriormente, o IU é a base do cordão de solda, aqui eu tenho D, distância D, vezes D ao quadrado sobre 2. E aí, ó, se eu tenho um formato C do cordão de solda, o IU é tudo isso aqui, ó. E se eu tenho um formato como esse aqui, ó, nessa posição, o IU vale tudo isso aqui, ó. Então, dependendo da característica do cordão de solda, aqui tem mais alguns, ó. Ó, um cordão de solda assim, dois é aqui, dois e um em cima. Ou dois e um em cima e um embaixo, tá? Então, cada cordão de solda tem o seu IU. Vejam que essas fórmulas que estão colocadas aqui para o IU, para esses formatos de cordão, geralmente são formatos de cordão estrutural. Por exemplo, se eu tenho um perfil I, ó, um perfil I é isso aqui, ó. Esse é um perfil I. Ele tem a alma, né? A alma. Ó, esse é o perfil I. Estrutural. Como é que você vai soldar esse perfil I estruturalmente? Você vai fazer um cordão de solda aqui em cima, unindo ele aqui na parede, imagine que o slide é a parede, vai fazer um cordão de solda aqui embaixo,
E também vai fazer um cordão de solda aqui e outro aqui, ó. Então vejam que o formato do cordão de solda para esse perfil I é esse aqui, ó. Ah, você vai resolver fazer o cordão de solda aqui e aqui, aqui e aqui. Não tem mais a fórmula. Tu tem que deduzir a fórmula, tá? Vai ter que deduzir a fórmula se fizer esse cordão de solda aí, ó. Tá? Não tem mais pronta ela. Talvez você encontre em algum livro de elementos de máquinas, encontre, mas não tem mais ela. Tem que deduzir, tá? Então, dependendo do formato do perfil estrutural que a gente vai usar, a gente usa a fórmula correspondente, né, do cordão de solda. E usa o IU, então, para fazer esse cálculo aí, ó. Então, o J, o sigma, ele é igual ao momento vezes o C sobre o J. O que é o J? O J é 0,707H vezes toda a fórmula. O J, o I, né? Aqui é o I. Vezes o I. Tá ok? Então, essas tabelas representam as propriedades do cordão de solda à flexão. Mas um cordão de solda, pessoal, sujeito à flexão, ele também é sujeito ao cisalhamento puro, tá? Olhem nesse exemplo aqui, ó. Tem um cordão de solda aqui em cima e tem outro cordão de solda aqui, ó. Quando eu aplico a força F, ela causa um momento, aqui está o baricentro dele, ela causa um momento no cordão de solda, mas ao mesmo tempo também existe uma reação de apoio, F aqui, ó. Então, essa força amarela, ela está cisalhando o cordão de solda. Então, ó, quando eu tenho momento fletor, eu também vou ter aqui, ó, o cisalhamento, a tensão primária, ou o cisalhamento cisalhamento puro. Então, na maior parte das vezes, numa junta soldada, onde eu tenho força distante do cordão de solda, eu sempre vou ter esses três elementos. Eu vou ter ou o cisalhamento puro, que é o tal linha, vai ter em todas as juntas soldadas, sempre vai ter o cisalhamento tal linha, tá? Esse aqui, então, sempre vai ter. Vai ter o cisalhamento devido à torção, que é o cisalhamento tal duas linhas, e pode ter também o tensão normal, devido à flexão. Então, na maior parte das vezes, quando a gente vai projetar um cordão de solda, nós vamos ter esses elementos. Sempre vai ter o cisalhamento puro, pode ter torção e pode ter flexão. Ou pode ter os três juntos. Ou pode ter o A e o B e o A e o C. Então, sempre vai ter alguma coisa desses três juntos aí. O puro sempre vai ter e pode ocorrer torção ou flexão. E nós temos que levar isso em conta na hora de fazer o projeto, levar em conta lá na equação de von Mises, se for uma solda de carga estática, sujeita a carga estática, a gente leva, então, lá na equação de von Mises isso, e existem uns macetes, né, algumas diretrizes para poder fazer, então, o projeto de juntas soldadas quando sujeitas a três tipos de carregamento. Bom, para finalizar, então, esse conteúdo, aí, então, está as propriedades mínimas do cordão de solda segundo a AWS,
American Welding Society. Aqui, ó, isso está de acordo com a AWS. De acordo com a AWS, o número do eletrodo nos dá a resistência do eletrodo. Então, ó, o eletrodo E60, XX é a posição de soldagem. Cabeça, né, sobre cabeça, né? Então, esse número aqui é o 6013, né? O eletrodo pode ser um E6013, E6012, tá? O segundo número está associado com a posição de soldagem, tá? Para ele não nos interessa aqui na resistência, mas nos interessa o primeiro número da classificação do eletrodo. Geralmente, o primeiro número, 60, 70, 80, 90, 100, 120, corresponde a aproximadamente a tensão SUT do eletrodo em PSI. Ó, mais ou menos, ó, o eletrodo E60 tem uma tensão SUT de 60, tá? PSI, que transformando para megapascal, dá esses valores aqui colocados em vermelho. Então, isso aqui é a transformação do PSI para megapascal. Ó, 60, 62. 70, 70, aproximadamente. E a tensão de escoamento é aproximadamente o seguinte, ó. Eu pego esse número E60 e subtraio menos 10. Vai dar 50, ó. A tensão de escoamento é aproximadamente 50 psi. Ó, 70 menos 10 dá 60. Aproximadamente, ó, 60, 57. 80 menos 10, 70. Aproximadamente 70 aqui, ó. 90 menos 10, 80. Aproximadamente 80. Então, nos dá a tensão de escoamento do material em PSI. Aí a gente transforma ela para megapascal para usar nos cálculos. Ou usa, então, a tabela que está colocada aqui, pronta para isso já. Tá? Então, essa é as características, então, do cordão de solda, da resistência do cordão de solda. Ó, 60 menos 12, mais ou menos, dá 50 megapascal aí. Tá? Mas mais ou menos, ó, tá? 10, 12 é a tensão de resistência. Tá? O cordão de solda, aqui tem alguns fatores de segurança. Aqui a tabela abaixo indica algumas tensões admissíveis e fatores de segurança, de acordo com a AISC, tá? Americana. Então, quando o tipo de carregamento é tração, solda de topo, a tensão admissível, essa tensão admissível é o tal YS, certo? Não, desculpe, a tensão admissível, tá? É SY mesmo. Se usa 0,6 do SY como tensão admissível, coeficiente de segurança na ordem de 1,67. Então, a gente tem algumas indicações aqui dos coeficientes de segurança, de acordo com a ISC, com relação a alguns tipos de carregamento. Aqui eu tenho fatores de concentração de tensões à fadiga quando a gente tem carga dinâmica na solda. Os fatores de concentração de tensão à fadiga, listados na tabela abaixo, são sugeridos para o uso. Eles devem ser utilizados tanto para o metal de base como para o material de solda. Então, a gente pode usar para o material de solda. Dependendo do tipo de solda, a gente tem um fator de concentração de tensões. Tá? Solda de topo reforçada, extremidades de cantos paralelos, cordões paralelos, tá? Solda em topo em T com cantos aguçados. Então, cada uma tem um fator de concentração de tensões à fadiga, que deve ser levado em conta se a carga for fadiga. Esse material que eu estou apresentando para vocês, ele está presente nesse livro, mas especificamente esse material aí,
sai deste livro aqui.